começar. Bom dia, boa tarde, boa noite, professores de ciências, biologia, professores coordenadores, diretores, outros PCNPs. Hoje nossa TPC vai ter uma temática meio, vamos dizer, polêmica, né? Como na sala de aula a gente tem que parar tudo e abordar alguns temas quando eles surgem, e nada melhor do que, após alguns episódios que eu vou citar depois, a gente trabalhar essa temática nessa TPC. Bem, nós vamos começar, vou passar a pauta para vocês. Se eu acertar, aí acertei. Meu nome é Juvenal, professor coordenador. Estou como professor coordenador de biologia, atendendo ciências aqui na diretoria. E hoje nós vamos falar alguns assuntos meio complexos. Vamos esperar o... Estou esperando, tá? Aí, abriu a pauta. Nós vamos ter uma leitura inicial, que é um texto para a gente introduzir. Hoje nós não teremos o Minuto Saúde, porque grande parte da nossa formação é sobre saúde. E vai ser mais uma conversa. Eu espero... Deixa eu acompanhar o tempo aqui. Eu espero que seja proveitoso para vocês. É mais um bate-papo entre a gente. Vou mostrar alguns recursos, alguns parceiros que nós temos. E a gente abordar alguns assuntos para alinharmos nosso trabalho. Então, a leitura inicial vai com um texto, um pouco de ciência afasta-nos de Deus e muito nos aproxima dele. A dica de vídeo, Louis Pasteur e Biogênese e a Biogênese. Vamos falar um pouco sobre liberdade religiosa, ciência e religião, um pouco de direitos reprodutivos, direitos sexuais, e eu vou apresentar um pouco um guia da Juventudes e alguns parceiros. E nós temos depois, será que eu consigo falar? Message d'amour de défense. Não sei se eu falei certo. O pessoal que sabe um pouco de francês aí me perdoa, mas eu não sei nada. Então, ainda tem uma cola aqui, ó. Não dá para ver. Uma colinha aqui para ver se eu consigo pronunciar bem, mas não consegui. Vamos começar com a leitura. Vocês já devem estar adivinhando. Deixa eu voltar na pauta. Esse vídeo aqui hoje, seguindo os outros vídeos que nós fizemos, já nossas ATPCs, ele terá aproximadamente o horário de 2 ATPCs. Então eu estou acompanhando o horário aqui. Quando der o tempo do primeiro ATPC, eu aviso o pessoal que for fazer 2 ATPCs, então tem que assistir só um da disciplina, aí esse pessoal já não é obrigado a terminar o vídeo, mas eu dou um ok aqui para vocês, tudo bem? E aqueles que têm que acompanhar as 3 ATPCs da diretoria vão até o final do vídeo comigo, e os que ministram aula de ciência e biologia, certo? Então vamos lá. A história ocorrida em 1892. Um senhor de 70 anos viajava em comboio, tendo ao seu lado um jovem universitário que lia o seu livro de ciências. O senhor, por sua vez, lia um livro de capa preta. Foi quando o jovem percebeu que se tratava da Bíblia e estava aberta no livro de Marcos. Sem muita cerimônia, o jovem interrompeu a leitura do velho e perguntou: "O senhor ainda acredita nesse livro cheio de fábulas e crendices?" "Sim, mas não é um livro de crendices. É a palavra de Deus. Estou errado?" disse o senhor. "Mas é claro que está.
Creio que o senhor deveria estudar história universal. Veria que a Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a miopia da religião. Somente pessoas sem cultura ainda creem que Deus tenha criado o mundo em 6 dias. O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre o que os nossos cientistas pensam e dizem sobre tudo isso. Ah, sim? E o que pensam e dizem os nossos cientistas sobre a Bíblia? Bem, respondeu o universitário, como vou descer na próxima estação, falta-me tempo agora, mas deixe o seu cartão e eu lhe enviarei o material pelo correio com a máxima urgência. O velho, então, cuidadosamente abriu o bolso interno do paletó e deu o seu cartão universitário. Quando o jovem leu o que estava escrito, saiu cabisbaixo, sentindo-se humilhado. No cartão estava escrito: Dr. Luiz Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. Esse texto eu trouxe para a gente pensar um pouco. Ainda não citei quais os acontecimentos, mas você já deve imaginar quais são. É um texto que eu costumo usar bastante. Muitos professores, professores coordenadores já devem ter ouvido eu falar sobre ele. O pessoal, porventura, já tem trabalhado comigo em alguma das temáticas que eu acabo utilizando esse texto, já deve ter ouvido falar sobre ele. Ele faz parte de uma das biografias de Pasteur e eu uso muito ele, principalmente nas aulas que envolvem temáticas que levam a algum conflito entre ciência e religião. Eu mostro que através desse texto e nós não temos, no caso de Pasteur, uma interferência da religião no desenvolvimento da ciência. E é um exemplo, é algo para se pensar com os alunos sobre o que é nossa crença pessoal e o que é o nosso trabalho, o que é o nosso eu profissional. Nós temos nossas crenças, sejam elas quais forem, e essas não devem interferir no nosso trabalho, como professor, como coordenador, como diretor, como representante do Estado, que nós somos em cada uma das instâncias. Na sala de aula nós somos os representantes maiores ali. Então nós temos que tomar uma posição neutra nessa relação do ensino e aprendizagem e relacionando com as religiões. O Estado é laico, nós vamos ver algumas questões sobre, e nós temos o compromisso de ensinar a ciência, a biologia ou as ciências no geral, independente do credo nosso e dos alunos. E a gente, com esse trabalho com texto, a gente consegue exemplificar que nós conseguimos separar o que é o profissional do pessoal e o que é o trabalho na ciência e na religião. Tudo bem? Agora eu vou tentar ler. O final do texto traz a mensagem, Un peu de science éloignée, não sei, já errei. Deixa eu ver minha cola. Vocês podem dar risada, eu não vou pedir para o Girso não cortar, não. Un peu de science éloignée de Dieu, beaucoup de science irrémanée. Ó, viu como a cola funciona? E a frase de Pasteur é que um pouco de ciência nos afasta de Deus e muito nos aproxima.
para quem não conhece a história de Pasteur, ele era um apaixonado pela natureza, pela ciência, e ele trazia a admiração dele com a diversidade da ciência, com a complexidade da ciência, e ele explicava que eram expressões do Deus dele, do Deus da religião dele, mas não abandonava a metodologia científica em nenhum momento. E para que a gente possa aprofundar um pouco ou até diversificar com os alunos um trabalho nesse sentido, nós temos aqui um vídeo do Brasil Escola que ele fala um pouco sobre Louis Pasteur e um pouco das teorias da biogênese e a biogênese, com os experimentos dele, que inclusive estão no nosso material de apoio. Nós temos é clássico, né? O experimento da biogênese e a biogênese, para trabalharmos isso com os alunos. E nós temos uma aula, uma sugestão do YouTube, o link está aqui para vocês, do professor Samuel Cunha. Tem bastante aula interessante, ele coloca essas aulas de uma maneira bem tranquila, bem didática, e eu trouxe essas sugestões de vídeo para vocês. Agora vamos passar. Ah, mas o que você está falando de liberdade religiosa? Eu não vejo as disciplinas como distintas, né? Tão distintas assim. E é uma temática que acaba interferindo, se não bem direcionada no nosso trabalho. Tenho certeza que muitos de vocês já tiveram embates ou tentativas de embates ou de confronto entre a ciência e a religião. E eu trago, porque vai falar trabalhar em filosofia, trabalho em filosofia, trabalho em sociologia, trabalha temática em história, trabalha no ensino religioso, e a gente pode trabalhar também porque são questões que acabam interferindo no nosso trabalho, na nossa disciplina em sala de aula. Então, de modo simplificado, a liberdade religiosa é a liberdade de professar qualquer religião, de realizar os cultos ou tradições referentes a essas crenças, de manifestar-se em sua vida pessoal conforme seus preceitos e poder viver de acordo com essas crenças. Essa é a definição que eu trouxe da liberdade religiosa. Como eu disse antes, o Estado é laico, nós como profissionais devemos manter a postura de respeito a essa diversidade. Na medida do possível, eu, Juvenal, não tomo posição, não falo, sou neutro quanto ao Juvenal pessoa. Então, a gente tem que separar o profissional do pessoal nesse quesito. É a mesma coisa da gente, como uma pessoa que está numa posição ali na frente dos alunos, o mestre, aquele que está passando conhecimento, aquele que está transmitindo conhecimento, se a gente toma uma posição, a gente tem que tomar o cuidado. Não estou falando que é proibido, mas se a gente falar, eu tenho a minha religião é X, a gente tem que tomar o cuidado, muitas vezes, para não constranger ou não deixar acuado aquele outro que é diferente da gente. Ou, eu sou ateu, eu pertenço a tal religião, aquela religião, matriz africana ou não. Independente de qual for a religião, a gente tem que tomar esse cuidado
para que a gente não tire a liberdade do outro, né, na sua diversidade. A Constituição diz que no artigo 5º, inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. A escola é uma instituição do Estado, a nossa, e nela, não vou falar que é proibido, mas a escola não é um templo religioso. Tá? Se a gente dá liberdade para uma ou outra religião se expressar dentro do ambiente escolar, que essa liberdade seja dada às outras também, né? Para que a gente não tenha um privilégio de uma ou de outra. Mas lembrando, vejam a fala, que eu não vou citar nomes agora, uma fala de uma supervisora uma vez, escola não é templo religioso. Tudo bem? Agora, há limite para essa liberdade religiosa? Como qualquer outra liberdade, a gente tem que levar em consideração sempre a máxima de que a minha liberdade termina onde começa a do outro. Se o culto, se a religião passa a cometer alguns crimes no Código Civil, né, no Código, nas regras da nossa sociedade, essa religião ou essa pessoa que está em nome dessa religião, ela responde como qualquer outro que cometer esse crime. Se é previsto como crime, essa pessoa vai ser julgada como qualquer outro, porque ele está infringindo a liberdade de outro. Tudo bem? Tem que deixar claro essas questões. Mais uma vez, é polêmico. Eu vou sumir aqui porque eu estou atrapalhando. Agora eu estou vendo ali que eu estou sumindo. Aí. Estou atrapalhando algumas palavrinhas aqui. Apesar de que o PPT ele vai compartilhado, como vocês já estão acostumados. E vocês têm acesso, inclusive, aos links para vocês lerem os textos que eu fiz os recortes para vocês. Ciência e religião. Prestem atenção. Esse conflito ele só ocorre quando você fala ou você assume uma posição em que a ciência é superior às crenças religiosas, ou que você assume, quando eu falo você, eu falo a pessoa em questão, né? A pessoa em questão assume que a religião é superior à ciência. Aí nós temos esse confronto. Por que eu trouxe o texto inicial, a leitura inicial para vocês? Porque a leitura inicial mostra essa independência de um grande químico, um grande pesquisador. Ele tem a religião dele e nem por isso ele deixou de ser um cientista. Então, a gente não sobrepor os credos e a ciência, mostrar que cada um tem a sua posição na vida da pessoa, você consegue evitar ao máximo esses conflitos e sempre mostrando que o que a gente não consegue explicar, que está na religião, é porque a ciência ainda não encontrou um modo de explicar. E se a ciência contradiz, é porque dentro da metodologia científica ela não conseguiu o resultado do dogma, por exemplo, de determinada religião. Não conseguiu explicar tal dogma
da maneira que ela pesquisa ou da maneira que a metodologia científica segue. Tá? É uma estratégia que a gente usa para evitar esses conflitos. Bom, mudando um pouco o assunto, direitos sexuais e direitos reprodutivos. São direitos humanos já reconhecidos em legislações, documentos internacionais, como convenções, e esses direitos, muitos ainda não desenvolvidos ou exercidos plenamente, mas eles existem em acordos internacionais, inclusive. E muitos de vocês já tiveram acesso a esses direitos. Nós já tivemos formações pela diretoria de ensino, inclusive, sobre os direitos sexuais e reprodutivos. E eu acho que agora é o momento da gente falar o porquê da temática. Nós tivemos nesse período das 2 semanas, nós ficamos sem a TPC pela diretoria, 2 eventos importantes que envolveram os assuntos que eu trouxe hoje na nossa TPC. O primeiro deles foi o maior burburinho por causa de um evento publicitário de uma marca famosa que envolveu um transgênero numa propaganda do Dia dos Pais. Né? A pessoa em questão, para nós que trabalhamos com direitos sexuais, para nós que trabalhamos com o público, para nós que temos a ciência de toda a gama que envolve a sexualidade humana, é um homem transexual. Não deixa de ser um homem transexual. Tá? Agora, se é chamado de pai, se não é chamado de pai, se é proibido, se não é proibido, se nasceu homem, não nasceu homem, são questões que vai do pensamento de cada um, do entendimento de cada um, e que nós não devemos trazer a público, eu sou contra, não, nós temos que respeitar. Nós, educadores, temos que respeitar. Eu não entendo. Vamos procurar entender. Vamos estudar. Não para mudar, ou até para mudar o eu pessoal, mas para que a gente possa, em algumas questões que possam surgir com os alunos, a gente conseguir orientá-los de uma maneira correta. Lembrando, mesmo que seja muito para o meu entendimento pessoal, a gente tem que conhecer, porque nós lidamos com o público, nós lidamos com pessoas, nós lidamos com essa diversidade. Eu estou falando e não voltei aqui, deixa eu aparecer aqui. Então nós lidamos com essa diversidade. E é bom a gente conhecer, a gente respeitar e a gente orientar de modo correto. Deixa eu ver o horário. Eu vou trazer um exemplo de uma diretora. Eu estou sumindo demais ali. Deixa eu sair de novo. Aí. Uma diretora, certa vez, isso foi ela que me contou, em visita à escola, a professora de filosofia, ela realiza debates no ensino médio com alguns temas polêmicos. E
esses debates, eles envolvem geralmente a escola toda, e ela estava tratando de uma temática que era polêmica, muito polêmica, e que envolvia questões religiosas. E um aluno chamou a diretora, sabendo da sua vida pessoal, qual é a religião dessa diretora, a convocou para dar o depoimento dela. Eu estou voltando aqui, estou sumindo um pouco ali. A chamou para dar o depoimento dela e tomar uma posição no debate. E no presente debate, ela acabou que... Eu não vou falar qual é a temática e nem qual é a religião da diretora. Ela tomou uma posição contrária ao que o aluno esperava que ela tomasse. Porque o aluno ele estava defendendo uma posição que era mais ligada à religiosidade. E chamou a diretora para depor a favor da temática, da posição que eles defendiam. E a diretora acabou depondo a favor do outro grupo. Aí ele, indignado, depois perguntou para a diretora: nossa, mas a senhora frequenta o mesmo templo religioso que eu? A senhora tem a mesma religião que eu tenho? E o porquê que a senhora, na hora do debate, a senhora tomou essa posição? Aí a fala da diretora foi a seguinte: você me chamou como diretora de escola. Como diretora de escola, eu tenho que seguir a ciência, eu tenho que seguir as convenções, eu tenho que seguir a legislação. Se em algum outro local que não fosse a escola, você me chamasse como pessoa, eu poderia tomar a decisão e falar em favor da religião. Mas naquele momento eu estava dentro de uma unidade escolar, na posição de diretora de escola, representante do Estado da Secretaria de Educação. Então, fiz a minha obrigação ali de defender o que diz a legislação, diz as orientações sobre a temática. E aquilo, eu fiquei assim, quando ela me contou aquilo, dá um orgulho, né? Da gente ter essas pessoas, como grande maioria de nós, que conseguimos separar o que é a nossa crença, o que é a nossa religião e o que é a nossa posição como professor, como educador. Só um exemplo para que a gente possa pensar. Bem, outra temática, outro evento que aconteceu foi o caso da menina grávida com 10 anos de idade, e saiu no noticiário, né, aquela briga toda: aborta, não aborta, é autorizado, não é autorizado o aborto. Aí teve o envolvimento de religiões, de correntes religiosas, e essa discussão veio à tona. Creio que muitos dos alunos, muitos de vocês possam ter tido questionamento dos alunos sobre a opinião, sobre o que vocês acham. E eu juntei os dois eventos, né, para a gente discutir um pouco dessa temática, ou dessas temáticas polêmicas que envolvem as nossas disciplinas. Tudo bem? Então eu vou falar um pouco
Tá aqui, eu tenho o link do, de uma publicação, uma orientação do Ministério da Saúde de 2006 e a última edição acho que foi em 2009. Tá? O acesso foi, a gravação está hoje, dia 18, eu acessei hoje para ver se estava lá. Essa TPC vai ao ar no dia 19, então é recente o acesso. E nós temos essa orientação sobre os direitos sexuais reprodutivos e métodos anticoncepcionais do Ministério da Saúde. Então está aqui o link para vocês visitarem, deem uma olhada, é um material interessante e lembro vocês, é uma temática que está no currículo, é uma temática que faz parte dos objetos de aprendizagem transversais, os antigos temas transversais. Hoje nós temos todas essas temáticas como parte do currículo, então é um tema curricular. Não é, apesar da gente de ciência e biologia ser sempre o responsável por trabalhar essas temáticas nas unidades escolares, não é necessariamente nossa temática. Apesar de estar o que tiver dentro dos objetos de aprendizagem da nossa disciplina, é obrigação nossa, mas a temática ela é obrigação de todos os professores, uma vez que é um objeto de aprendizagem transdisciplinar ou um objeto de aprendizagem transversal. A temática é do existir, da saúde das crianças, a saúde do adolescente, a nossa saúde, porque muitos de nós também não conhecemos os nossos direitos sexuais reprodutivos. Tá? Bom, direitos reprodutivos. O direito das pessoas de decidirem de forma livre e responsável se querem ou não ter filhos, quantos filhos desejam ter e em que momento de suas vidas. Vou falar rápido, senão o tempo estoura para a gente. Depois, na segunda TPC, a gente pode voltar para discutir melhor alguns desses direitos. A gente que trabalha muito na periferia, a gente sabe, vai de comunidade para comunidade, mas tem comunidade em que há uma pressão para se ter filhos, né? É um status social você ter filhos em algumas comunidades. E a gente ouve muito, você já tem filho? Você não tem filho? Por que não tem filho? Muitas vezes a gente fala, não tenho filho. O fato de você não ter filho, eles perguntam se você é homossexual. E essa pressão da sociedade para que você tenha um filho, 2, 3, ou que você tenha necessidade de ter um filho para ter uma posição social, é resultado de uma falta de conscientização sobre os direitos que as pessoas têm da livre escolha. Direito à informação, meios, métodos e técnicas para ter ou não filhos. Esse direito é um direito que a gente assegura na educação. Nós temos dentro do currículo várias situações de aprendizagem que trazem essa temática. Né? Um outro direito, direito de exercer a sexualidade e a reprodução livre de discriminação, imposição e violência. Esse é um direito que a gente deve trabalhar e ficar atento o tempo todo na escola. Nós trabalhamos no Conviva, nós trabalhamos no Grêmio Estudantil, há pouco tempo, bullying e cyberbullying. E quanto desse bullying e cyberbullying está ligado ao direito de exercer a sexualidade?
Quantos não são reprimidos porque resolveram exercer a sua sexualidade e a sexualidade é diferente do outro? Nós, infelizmente, no nosso meio, como professores, como coordenadores, ainda temos pessoas que reprimem, que discriminam, que caçoam de um colega ou de outro por essa pessoa ter uma orientação sexual diferente ou por expressar sua sexualidade de um modo diferente do que prega ou do que é aceito naquele grupo. Eu trouxe para que a gente pensasse mesmo, gente. É um tema pesado, mas eu tenho certeza que vocês, enquanto eu estou falando isso, estão pensando, estão relembrando, estão percebendo que já aconteceu e que vocês já presenciaram isso em algum momento. Espero que a partir dessa formação ou a partir desse start na leitura da temática, a gente possa observar de um modo mais atento a essas questões que ocorrem na nossa sociedade. Nós temos o direito de viver e expressar livremente a sexualidade sem violência, discriminação, imposição e com respeito pleno pelo corpo do parceiro. Não é não. Se a outra pessoa não quer, se você passar do limite da vontade do outro em relação ao corpo do outro, você está infringindo o direito dele de fazer o que bem entender do seu corpo. E do contrário, o que é de acordo entre 2, 3, quantas pessoas forem, o acordo comum dessas pessoas é o direito deles. E a gente não pode recriminar, a gente não pode palpitar sobre a decisão que cada um tem sobre seus corpos. Se é parceiro momentâneo, se é um parceiro permanente. Cada um tem o seu direito sobre o seu corpo e o direito à permissão que lhe for entendido dar essa permissão. Tudo bem? O direito de escolher o parceiro ou a parceira sexual é um direito reservado a cada um. A gente observa muito, está muito evidente na nossa sociedade esse preconceito. Eu sempre disse aos meus alunos, não importa a sua decisão, você escolheu o seu parceiro ou sua parceira, são vocês que têm que se dar bem, são vocês que têm que se relacionar. Não interfere na minha relação professor-aluno, ou na minha relação professor-professor, professor-diretor, ou seja lá qual for, vizinho com vizinha, ou vizinho com vizinho, não interfere a minha relação social com essas pessoas, qual for o parceiro que essa pessoa escolheu ou não para a vida dela. Deu para entender o que é essa liberdade de você escolher o parceiro? E esses direitos a gente pode e deve trabalhar no dia a dia, na conscientização. Creio mais que a criançada, a molecada de hoje, os alunos hoje, o adolescente, eles já convivem com muita diversidade que nós não convivíamos na nossa infância, na nossa adolescência. Então, muita coisa para eles hoje
já está mais comum na convivência do que para nós, ou a geração anterior, os mais velhos. Porque a convivência nossa era muito restrita com a diversidade pela pressão social. Hoje já não tem essa pressão social, apesar de ainda existir muita pressão, não tem como era antigamente. Então, muitos já assumem as suas escolhas, muitos já assumem sua orientação, muitos já assumem sua posição na sociedade e os outros já estão acostumados com essa relação e aceitam melhor do que a nossa geração. Então, é mais um exercício para a gente na conscientização nossa, dos pais, da sociedade em geral. Tá? Nós temos o direito de viver plenamente a sexualidade sem medo, vergonha, culpa e falsas crenças. Com vários relatos, vocês já ouviram, fulano de tal largou a família, mulher, filhos e foi viver com outro homem. Ou mulher largou a família, marido, filhos, foi viver com outra mulher. Como se fosse algo de outro mundo, como se fosse uma aberração. Ou depois que ficou viúvo, eu vi uma notícia de um americano, depois de viúvo ele assumiu a sua homossexualidade. Aí a gente para pensar, esse direito de viver plenamente a sexualidade sem medo, vergonha, culpa e falsas crenças, ele era exercido há 20, 30, 40 anos, 50 anos atrás. Era muito reprimido. Se hoje ainda é reprimido, antigamente muitos tinham que tomar uma posição dentro da heteronormatividade para poder dar uma resposta para a sociedade. E hoje, com uma independência financeira, uma independência social, ou até uma independência de laços afetivos, que acabaram criando, como o caso desse senhor que, depois de ficar viúvo, assumiu sua sexualidade. Essas pessoas resolvem assumir a sua preferência, porque ele não tem que dar mais resposta para a sociedade. Aí eu penso, eles estão errados? Não, eles não estão errados de assumirem. E se a gente trabalhar que cada um tem o direito de ser ou de exercer a sua sexualidade, de ser o que é perante a sociedade, nós evitaríamos muitos casos de pessoas que acabam vivendo infelizes ou não vivendo a plenitude da sua felicidade por ter que dar uma resposta para a sociedade. Entenderam? E você tem o direito de viver a sexualidade independente do estado civil, idade ou condição física. E esse não, nós já comentamos nos outros casos. É um direito adquirido, é um direito da Convenção de Beijing. A gente tem e deve exercer esses direitos, a gente deve trabalhar esses direitos nos nossos grupos, trabalhar esses direitos com os nossos alunos. Claro que não diretamente, dependendo da faixa etária, a gente tem que fazer uma transposição ou mostrar que deve ter o respeito, não tratar diretamente por dar um choque, mas numa reunião de pais, conversar com os pais, numa reunião nossa na escola, com os professores, tratar esses assuntos, porque a gente ouve muitas falas preconceituosas, infelizmente, entre nossos colegas que levam o pessoal
né, aquela crença pessoal que eu citei anteriormente, para o ambiente profissional. Nós temos direito de escolher se quer ou não quer ter relação sexual. Gente, esse direito ainda hoje, para muitas pessoas, é um tabu. Né? Muitos, vai lá, eu sou casado ou eu sou casada e eu sou obrigado ou obrigada a ter relação sexual porque eu tenho um parceiro ou uma parceira que quer. Ou o adolescente, eu sou obrigado, o menino principalmente, obrigado a ter uma relação sexual para me afirmar perante o meu grupo. As meninas, sou obrigada a ter uma relação sexual para não perder o namorado, para não perder o parceiro ou a parceira. Isso é pressão, né? E a partir do momento que você tem o direito de escolha, você exerce esse direito de escolha, se é adolescente, se é um adulto, você fala não. E tá aí, muitas vezes, esse direito, um ponto que a gente pode frisar muito, trabalhar bastante, principalmente na conscientização dos pais, quando dizem que você trabalhar a sexualidade, a educação integral em sexualidade com os alunos, você vai estimulá-lo a ter relação sexual. Mostra esse direito. A partir do momento que ele sabe que ele tem o direito de dizer não, ele é empoderado ou é empoderada para isso, ele vai escolher e vai realizar, vai ter essa relação no momento certo, no momento que achar melhor. Pessoal, já deu os 45 minutos, mas calma aí que a gente atrasou um pouquinho. Só uma seguradinha a gente terminar a parte dos direitos. E eu balancei tudo aqui, bati a perna. A gente vai terminar a parte dos direitos e eu já encerro a primeira TPC, tudo bem? Direito de expressar livremente sua orientação sexual, se é heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, poliamor, gente, ou até mesmo as pessoas que são assexuadas. Você tem direito de assumir a sua sexualidade. Tem pessoas que não têm uma preferência por relacionamento sexual, não tem uma necessidade, uma orientação. E ela tem o direito de exercer isso. Se é hétero, se é bi, se é poligâmico, cada um lembra do outro direito de associação das pessoas, livre associação das pessoas. Você tem o direito, a partir do momento que aquele grupo, aquela outra pessoa está de acordo, você tem o direito de exercer. Quero ter um relacionamento. Se a outra pessoa, independente de qual for esse relacionamento, se a outra ou as outras pessoas estão de acordo, vocês estão no direito de vocês de exercer essa sexualidade. E o direito de ter relação sexual independente da reprodução. Lembrando que não está dizendo que aqui eu estou indo contra um preceito religioso de alguém. Nesse caso, eu estou falando que aquele que não pertence a determinada religião, que não tem o dogma de ter a relação apenas para reprodução, aquela pessoa ela tem o direito dela. Se a pessoa quer se resguardar, é um dogma, é uma religião, é o direito dela também de não querer ter a relação. Bem? Os direitos sexuais. Você tem direito ao sexo seguro para prevenção da gravidez indesejada, das ISTs, HIV/AIDS. O direito ao serviço de saúde que garantam privacidade, sigilo e atendimento de qualidade e sem discriminação. E o direito à informação
e a educação sexual e reprodutiva. Então, esse direito da educação sexual e reprodutiva, a gente também, né, como educadores, deve garantir, né, essa gente deve garantir essa educação sexual e reprodutiva para os alunos. Certo? Os serviços de saúde, eles são obrigados a atender os alunos a partir de 12 anos sem o acompanhamento dos pais. Alguns postos de saúde ainda não atendem os alunos, os adolescentes, sem o acompanhamento dos pais, mas é direito deles. Tá? Então, quando voltar ao presencial, quando pudermos, procurar saber como que é o posto de saúde da região, como que é o pronto atendimento, se eles têm agenda para os alunos, para os adolescentes, como que é esse atendimento e incentivar os alunos a buscar esse direito nas unidades de saúde. Pessoal, para quem... deixa eu ver onde que eu volto aqui. Para quem já terminou o primeiro TPC, estão dispensados, muito obrigado. Desculpa, passou um pouco do tempo. E a gente encerra por aqui a primeira TPC. E para aqueles que têm que assistir a segunda TPC da disciplina, a gente segue para a segunda TPC a partir de agora. Muito obrigado para quem fica por aqui e vamos continuar os outros professores. Vamos continuar agora com a segunda TPC do dia de biologia e a temática, como eu disse, é bem complexa, é até pesada, dá uma chacoalhada na gente, né? Porque confesso a vocês que eu falo, tem que tomar cuidado com as palavras, né? Principalmente quando é uma questão tão complexa quanto essa, mas a gente tem que tratar dessa temática, a gente tem que falar sério. Eu vou pedir para vocês dúvidas, sugestões, entrem em contato pelo link, né, do Google Docs que vocês preenchem com as sugestões, com as dúvidas. E nós estamos analisando alguns materiais para disparar para as escolas, para a orientação da gestão, para dar um respaldo para o trabalho do professor, todos os professores, todos os coordenadores, com a temática, independente se é o professor de biologia, de ciências, se é o coordenador, se é um professor de outra disciplina que tem maior afinidade com os alunos e maior propriedade para trabalhar, porque na outra TPC não deu tempo nem de falar, mas muitas vezes a temática é passada para a gente não tem a segurança de trabalhar essa temática com os alunos. Mas falou de educação sexual, que é o que se chamava antigamente, né? Vai passar para o professor de biologia e de ciências, que ele é o responsável. E, na verdade, todos nós somos, dentro da escola, responsáveis por trabalhar essas temáticas com os nossos alunos. Se eu não tenho... eu tenho vergonha de trabalhar isso, Juvenal. Eu não consigo. Legal. Orienta. Se você tem um embasamento teórico, orienta um professor que tenha maior facilidade de tratar esses assuntos. Converse, planejem uma ação conjunta e coloquem em prática esse trabalho na escola, principalmente perante acontecimentos infelizes que aparecem no noticiário em nível nacional ou muitas vezes em nível regional, ou até mesmo dentro da unidade, que a gente chega para a gente aqui muita notícia ruim de problemas, de abusos que estão ocorrendo agora com esse distanciamento, que eles estão convivendo muito mais tempo com as pessoas que abusam
sejam elas da família ou vizinhos, e a partir do momento que você tem uma conscientização, que você tem um trabalho de atendimento, de informação com esses alunos, eles conseguem identificar esses abusos. Não só os alunos. Infelizmente, ainda temos pessoas dentro do nosso convívio, com o nosso grau de instrução muito superior ao nosso grau de instrução, que por complexo, por falta de conhecimento dos direitos, acaba que vive sob abuso e não consegue identificar esse abuso. Nós temos, infelizmente, muitos casos, não tantos quantos os que a gente observa com os alunos, mas nós temos casos na nossa classe de educadores de abusos sofridos dentro abusos dos direitos sexuais reprodutivos, e que esses abusos muitas vezes não são identificados porque a pessoa não tem plena formação ou não é empoderada suficiente para identificar ou para combater esses abusos. Tá? Então, quando eu disse que o Minuto Saúde não teria, porque nós vamos falar de saúde o tempo todo, é saúde mental, é uma saúde social, a gente trazer essa temática e alinhar essas ações nas nossas unidades, na nossa sociedade. Porque esse melhor convívio, tanto é que eu não estou citando muito, só falei do convívio, mas nós temos vários programas, vários projetos que tratam esses assuntos, e todos eles trabalhados com um objetivo alinhado, nós todos temos a ganhar. É o aluno que está com problemas, é um aluno que está com o seu desenvolvimento sexual prejudicado, ou da sexualidade, que não é só da relação sexual, né? Prejudicado na sociedade porque ele tem um preconceito, ou porque ele não se aceita, ou porque ele não consegue se enquadrar num grupo, e isso reflete no comportamento, na saúde mental dele, na saúde social, né? Porque acaba interferindo nas outras relações, e nós mesmos muitas vezes sofremos pressões por trabalhar essas questões. Vejamos um infeliz exemplo do material, né? Não vou falar muito, vocês sabem, né? A gente não pode expressar totalmente o que pensa, mas o infeliz episódio da recolha do material por causa de uma fala de alguém que não estava no contexto do nosso material, não está no contexto do que é trabalhado no estado de São Paulo, e primeiro foi recolhido o material para depois ser sugerida ser sugerido um trabalho de conscientização para que se consiga trabalhar aquele texto por causa de uma frase. Só para a gente ter uma noção o quão complexa é essa temática no nosso meio. Nem tanto com os alunos, mas com pais, mais entre professores, entre educadores, entre gestores nos diversos graus da nossa hierarquia. Tá? Bom, voltar para o PPT. Se eu ficar falando aqui. Sumi um pouquinho, tá, gente? Aqui nós temos um documento que foi escrito por parceiros nossos. Eu acompanhei esse processo em 2009, se não me engano. Não, 2009 não, 2013. Em 2013 nós tivemos um projeto que foi o pontapé inicial,
Marcelo, que é um pesquisador, trouxe a temática para uma formação de uma parceira nossa, que é a Reprolatina. E hoje, em parceria da Reprolatina, a FEAC, o Marcelo, os educadores da ONG, nós temos um documento que é essa orientação denominado Juventudes, os Direitos Sexuais e Reprodutivos. Esse guia está disponível nesse link, parceria com a FEAC e a Reprolatina. Esse guia ele traz um levantamento de várias questões que embasam esse trabalho e nos orientam para trabalhar essas temáticas com os nossos jovens. E conosco mesmo, como eu já disse antes. Eu vou trazer, para a gente não ficar pegando muito texto, não ficar muito pesada a formação, eu vou trazer só a temática, ou melhor, as capas dos fascículos que tem dentro desse guia. E eu espero que vocês deem uma olhada, que vocês passem o olho também nesse outro documento, para que a gente possa trabalhar com melhor propriedade essas questões com os nossos alunos e que a gente possa ter um embasamento melhor até para lidar com algumas situações. Aqui, conhecer nossos direitos é o primeiro passo para exercê-los. É um dos fascículos dentro dele. Nós temos uma parte muito interessante, principalmente para nós que estamos na coordenação e para o gestor, para os diretores, supervisores. Eu já passei para a supervisão de ensino para dar um aval para a gente, para que eu possa disparar esse documento para todas as escolas e que chegue a todos os professores. Mas o documento é livre, tá? Ele é embasado em marcos legais. E nesse fascículo, dentro do guia, nesse capítulo, nós temos os marcos legais que respaldam o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos. Todas as citações levantadas nesse projeto que foi feito estão nesse guia e que embasam o nosso trabalho. E é uma segurança para a gente. A gente tem, desde o início do trabalho, da nossa parceria com a Reprolatina, a gente tem um respaldo da ONG. É uma ONG aqui de Campinas. Quem não conhece, depois eu vou deixar, vai ter o link aqui. Tem uma propriedade enorme. Eu fiz o curso com eles. Alguns professores nossos já fizeram curso com eles. E eu falo, eu não sabia trabalhar educação integral em sexualidade. Eu achava que sabia, mas depois da formação que eu fiz com eles, eu vi que a metodologia deles é tão inovadora que mudou a minha visão do que é o trabalho com direitos, com educação integral em sexualidade. Tá? E aqui nós temos o respaldo, com os marcos legais para trabalhar a temática. Um modelo de participação juvenil. Nós já fizemos várias formações com parceria com as escolas. Infelizmente, nós temos muitas escolas e a gente depende, de um tempo para conseguir implementar a metodologia, e isso impede essa expansão grande para o número de escolas que nós temos. Então nós já temos um número reduzido, mas nós já temos escolas que os alunos foram formados, alunos do Grêmio, representante de sala, líderes na escola, e o professor que fez a formação, ele é apenas tutor desses alunos na escola. Então, o protagonismo é incentivado nesses alunos
e eles fazem educação integral em sexualidade com os colegas. É um modo muito mais tranquilo. A gente sabe que o adolescente ele tem maior liberdade com seus pares, ele ouve melhor seus pares, então nada melhor do que a gente ter acesso a um grupo de adolescentes protagonistas, adolescentes que têm uma propriedade para falar com os outros, para serem formadores e formar esses agentes dentro das unidades escolares. E esses são os responsáveis por transmitir a informação, por realizar muitas ações de conscientização dentro da temática com os colegas. Nós temos também no guia, por isso que a gente está divulgando e até se vocês tiverem a hora que estiverem folheando, vocês vão ver que nós temos instâncias, postos para auxílio desse adolescente em Campinas. Essas instituições estão listadas nessa parte, nesse fascículo do guia, com endereço, telefone, eles estão atualizados também, e é uma orientação, né, que a gente pode passar numa necessidade de um aluno identificada, seja por uma tutoria, seja por um atendimento aos pais, ou até mesmo do aluno que tomou a liberdade de falar de algum problema que está sofrendo. Então a gente tem algumas referências aqui em Campinas para indicar para esses alunos. Aqui o site da Reprolatina, né, que é nossa parceira desde 2014, 2013 primeiro contato, 2014 nós fechamos parceria com ela, verdade. E é uma metodologia inovadora. Dê uma olhada no site, o site tem bastante material para a gente trabalhar com os alunos. Eles têm um canal no YouTube. Agora no distanciamento, nós temos alguns vídeos, né, algumas lives que foram gravadas, que estão disponíveis, né, no YouTube, e com temáticas da sexualidade, né, temáticas dentro da educação, do trabalho que a gente desenvolve com a educação integral em sexualidade. Então, sugiro a vocês, deem uma olhada. O pessoal tem uma linguagem muito acessível, tem uma propriedade muito boa para falar sobre os assuntos. Eles trazem convidados com propriedade no que falam, falam de uma maneira bem acessível para a gente, para o adolescente, e está disponível no YouTube para todos nós. Então, deem uma olhada lá. Hoje eu já dei uma olhada, já passei na playlist deles, nos vídeos, e confirmei, até tem o último, já está, sexta-feira já está no site. Dê uma olhada lá, que tratam os assuntos muito bem tratados e nos auxiliam bastante na nossa formação. Agora um exercício. O pessoal, alguns já viram, já conhecem essa imagem. Eu pergunto a vocês, o que vocês veem? Não precisa responder, precisa colocar no assunto, não precisa colocar lá embaixo no vídeo. Tá? É só para vocês. O que vocês viram aí? Conhecem essa pintura? Essa pintura vou tentar falar de novo, tá? Missa da Muda o Fan. Não sei, errei totalmente, né?
do expressionista, né? Do pintor expressionista sueco. Suíço. Sandro Del Prete. E ele traz uma dupla interpretação, né? Então a gente fala, o que você viu? Muitos de nós vai olhar essa imagem e não vai ver que são golfinhos. Isso é de propósito, né? Essa imagem foi apresentada certa vez por um psicólogo da educação e ele disse que nós que já tivemos uma visão ou nós já vivemos ou tivemos acesso, vimos uma cena em que, para quem viu só o golfinho, tá? Eu vi só o golfinho, tá bom. Aqueles que não viram o golfinho, viram um corpo feminino e um corpo masculino. Então, quem já presenciou, já viu alguma cena parecida, ou já viveu algo parecido, olha a imagem e vê um relacionamento, né, um contato físico entre uma figura feminina e uma figura supostamente masculina. Quem não viveu ou não viu nenhuma cena parecida com essa, vai olhar e vai ver os golfinhos. Não vai conseguir relacionar essa imagem a um contato físico entre duas pessoas. Bom, a obra, eu não vou conseguir falar. A mensagem de amor dos golfinhos, por Sandro Del Prete, é uma ilusão perfeita para a humanidade. E daí? O que você viu? Ela foi criada e supostamente mostra 9 golfinhos nadando alegremente. Foi o que eu vi, 9 golfinhos, tá? Alguém aí viu só os golfinhos? Não, né? Ou sim? E segundo a revista britânica Independent, o cérebro processa o que vê em diferentes etapas. Por um lado, o passado é relembrado. Por outro, o cérebro pode pegar uma peça em qualquer observador. Foi de propósito, né? Já apresentei em outra formação, para que a gente possa pensar um pouco, né? Se o que a gente vê é uma peça, é uma lembrança, é o resultado do que a gente já viveu, do que a gente já presenciou, ou se a imagem ela tem o duplo sentido de propósito, ou para que a gente possa exercitar ou identificar quais são as variantes que estão ali. Bom, como eu disse que voltaria no assunto, deixa eu mudar a tela aqui. Vamos lá. Nós temos casos, vários casos que a gente acompanha, desde incesto, abusos, violência sexual dentro de casa, na família, entendeu? A gente sofre junto com nossos alunos quando tem esses casos, quando esses casos vêm à tona. E eu vou voltar, deixa eu procurar a tela aqui, nos direitos sexuais, para a gente ver a importância desses
Vamos voltar aqui. Em alguns casos que a gente já presenciou nas nossas unidades escolares, tá? Lembrando, direito não é dever, não é obrigação de você exercer. E isso fique bem claro para principalmente para os pais e os responsáveis. Porque se a gente fala que ele tem direito de exercer sua sexualidade e a reprodução livre de discriminação, o pai já vai achar que a gente está incentivando o aluno a ter relação sexual. Certa vez eu fui... Vou voltar aqui para a tela. Certa vez eu fui chamado para uma orientação aos pais e veio uma mãe já questionando, né? Era época de... Como que eu posso falar? De algumas notícias falsas, né? Que surgiram sobre um certo kit, né? Que tinha nas escolas. E a mãe já veio falar comigo que a gente doutrinava os alunos, que os alunos iam ter relação sexual e vão ter filhos. Aí eu comecei a questioná-la. Ela tinha mais filhos, elas que tinham um filho mais velho e uma filha que estava na época no 6º ano, 7º ano. E conversando com a mãe, a gente dá uma apaziguada, vai aproximando e tal. Ela confessou que o filho já tinha engravidado uma outra adolescente e que ele já era um filho resultado de uma gravidez na adolescência. E eu chamei a mãe, chamei a atenção da mãe e perguntei para ela, né, tomei a liberdade de perguntar se a orientação que ela teve foi suficiente para que ela pudesse escolher a não engravidar na adolescência. E a levei a pensar sobre essa questão e ela chegou à conclusão de que ela não teve a orientação necessária, porque para ela era tudo proibido. Ela não pode falar, não pode fazer, não pode nada. Aí eu falei para ela, foi suficiente? Ela, não, tanto é que eu engravidei. E a orientação que a senhora passou para o filho da senhora? Ah, é que não pode. Então a senhora repetiu e funcionou? Não, não funcionou. Ela chegou à conclusão que não funcionou. Aí eu perguntei para ela se o que seria preferível. A filha dela ter uma orientação com profissionais que foram preparados para isso, que seguem uma ética dentro de uma unidade escolar, dentro de um currículo, dentro de uma matriz curricular, escrita por especialistas, dentro de um colegiado, que somos nós dentro da unidade escolar, se seria preferível ter essa formação dentro da escola ou, por exemplo, que a filha dela tivesse essa orientação fora dos muros da escola por alguém que tivesse interesse num relacionamento com ela. Aí a mãe parou para pensar, na hora ela ficou chocada e aquela hora ela se situou, né, do que é a educação integral em sexualidade e o que corre por aí sobre o nosso trabalho com a temática. Foi interessante, depois a conversa seguiu muito além disso e ela, como líder comunitária na região, ela
a partir do momento que ela se situou na questão, né, ela prometeu, e tive notícia que ela propagou positivamente o que é o trabalho da educação integral em sexualidade realizado dentro das unidades escolares por nós professores, por nós educadores, coordenadores, vice-diretores, diretores também trabalham isso, professores mediadores, os educadores da escola da família, todos nós trabalhamos essas temáticas. Temos, por muitos, a visão distorcida do que é esse trabalho. Eles acham que a gente vai ensinar o que é a relação sexual, que a gente vai mostrar o que é e vai incentivar o aluno e a aluna a ter essa relação sexual. Então, essa formação é interessante que a gente faça com os pais também. Numa orientação, numa reunião de pais, numa orientação via direção da escola, numa orientação em parceria com a unidade de saúde do bairro, né? Fazer essa parceria, porque a gente tem também aquelas orientações, estilo, a gente fala, né, na nossa linguagem dos corredores da escola, estilo posto de saúde. Qual que é a orientação estilo posto de saúde? Eles vêm com aquelas imagens de uma IST, né, uma infecção sexualmente transmissível, em que está no estágio alarmante, né? A candidíase está para o lado externo da vulva ou está aparecendo na glande. O aluno olha aquilo e fala, poxa, uma IST é nesse jeito, mas aí ele olha, visualmente ele não vê no parceiro ou na parceira e fala, então não tem. Fica muito engessado no trabalho com pânico, né? Vão causar o pânico no aluno, vão causar o pânico na população. Não pode fazer isso. Eles vão olhar, vão ver que não é daquele jeito, que está naquelas imagens horrendas e vão achar que está limpinho, está cheirosinho, não tem nada. Deu para entender essa relação de como que é o trabalho que a gente fazia e como a gente pode pensar num trabalho para realmente atingir, como desenvolver esse trabalho para realmente desenvolver a consciência no aluno, no pai, nos nossos colegas. Tá? A gente mesmo. Não precisa responder, gente. Só pensa. Quanta coisa a gente teve que aprender de outros modos, porque do modo que a gente teve esse contato na nossa adolescência, na nossa escola ou não, entrou por um ouvido e saiu por outro, porque na hora do vamos ver, vamos dizer assim, nosso instinto falou mais alto do que a nossa consciência, porque nós não tínhamos nos apropriado desse conhecimento. Bom, e vamos ver aqui qual de falar que eu não falei para a gente aprofundar melhor. E as falsas crenças. Vamos voltar nas falsas crenças. Quantos são os casos de suicídio ou tentativa de suicídio ou automutilação que ocorrem com os nossos alunos, com os adolescentes, pela dor do autopreconceito. Eles interiorizam o preconceito, muitas vezes essa aceitação. Eu estou falando do PPT e não mudei a tela, pronto. Estou falando aqui o direito de viver plenamente a sexualidade sem medo, vergonha, culpa e falsas crenças. Muitas vezes eles creem que são uma aberração, quanto que é
propagado, o quanto que é dito pela sociedade que o ser diferente é uma aberração, que o ser diferente tem que ser penalizado, e muitos deles interiorizam esse preconceito, interiorizam essa culpa de ser do jeito que eles são e acabam desenvolvendo depressão, tendo como válvula de escape a dor interior com a automutilação, e muitos chegam ao suicídio por não se aceitarem, por medo da sociedade e até mesmo pela sociedade não os aceitar do jeito que eles são. Vamos ver outro. O direito de viver a sexualidade independente do estado civil, idade ou condição física. Quantos casos, né, a gente ouve, mas resolveu se assumir com 90 e poucos anos, era 80 e pouco, 90 e poucos, o último que eu vi no noticiário, mas ele já não tem mais idade para ter um relacionamento. Gente, não tem idade. Ele já está velho, não aguenta ter relacionamento. Lembrar que relacionamento ou a sexualidade não é só relação sexual. A pessoa tem direito de viver plenamente sua sexualidade, independente se sofreu um acidente, se tem mobilidade reduzida, se tem se ficou alguma sequela física, alguma sequela de mobilidade, uma sequela psicológica ou psíquica, independe, é o direito da pessoa independente da sua condição. Lembrando, apenas nos casos de problema mental mesmo, né? Você tem, como posso falar, uma tutoria ou um acompanhamento das autoridades para não ter o abuso de incapaz, né? Então, nesses casos, aí a gente depende de uma avaliação e já foge, né, essa parte da legislação da nossa competência, né? Como, por exemplo, alguns casos de deficiência intelectual em que eles não têm o autocontrole, né? Então isso não é liberdade de expressão, ele não tem o autocontrole para as regras sociais e eles são vulneráveis a pessoas que possam abusar. Então aí já é outro caso, já é outra coisa que a gente deve pensar também. Mas a expressão, a pessoa perdeu uma perna, a pessoa tem uma idade avançada, a pessoa está com problema de visão, ela não pode exercer sexualidade? Pode. Problemas físicos não impedem o direito de exercer a sexualidade. Idade não é empecilho para você exercer a sua sexualidade. Isso vale para todos nós. Vamos ver. Aqui. Esse direito à informação e educação sexual e reprodutiva, quantos casos de abusos são denunciados pelas crianças ou por irmãos que a partir do momento que têm acesso à orientação integral em sexualidade, conseguem identificar esses abusos, se é na família ou se é no convívio dele, se é com ele mesmo, consegue identificar esses abusos e tem coragem de denunciar.
ou de trazer à família ou trazer à escola essa, esses abusos sofridos nesse ambiente em que eles vivem. Porque, infelizmente, muitas, é, muitas comunidades, muitas populações, vamos dizer assim, ainda tem aquele, como que eu posso falar? O machismo, né? O machismo evidente nessa sociedade. A mulher não é empoderada. Há o abuso das pessoas do sexo masculino sobre outras, o silêncio pelo medo ou pela submissão a esse homem da sociedade, vamos dizer assim, faz com que os abusos sejam encobertos. O não empoderamento da mulher muitas vezes faz com que ela aceite o abuso de um companheiro às filhas ou a ela mesma, que não quer exercer o seu direito, o momento que ela vai ter uma relação sexual, ou como que ela vai ter essa relação sexual, ela fica submissa à vontade desse ser que é da figura masculina nessa sociedade. E se a criança tem noção, o adolescente tem noção, tem uma formação, tem um empoderamento dentro da sexualidade integral, ele consegue identificar, sabe onde buscar ajuda, sabe com quem buscar ajuda, e a gente coíbe esse tipo de abuso na nossa sociedade. Pessoal, eu acho que eu já falei demais. São casos que a gente pode ficar dias conversando, dias falando sobre esses assuntos. Eu só peço para vocês que pensem, repensem, levem em consideração a dificuldade que a gente tem de falar. Se já é difícil tratar esses assuntos pessoalmente, imagina a distância com a máquina na minha frente. Mas que vocês pensem nesses assuntos, peço que estudem, que vocês tenham propriedade para tratar, se não for com os alunos, mas com os colegas, com a família. Agora, no terceiro bimestre, já começam nos objetos de aprendizagem, né, no conteúdo, já começam a vir algumas temáticas referentes à educação integral em sexualidade, em várias séries, não só nas nossas disciplinas. Então, nós seremos questionados, nós somos questionados o tempo todo pelos alunos. Então, vamos nos preparar, vamos estudar um pouco sobre essas temáticas para que a gente possa ter uma ação assertiva. Né? Lembrando que muitas vezes a gente é mal interpretado, por mais que a gente tome uma ação, tenha uma ação assertiva, a gente pode ser mal interpretado, mas que a gente saiba que nós temos apoio, que nós temos onde recorrer. Eu estou fazendo uma conversa com a supervisão para que a gente tenha um documento, uma fala única. Já conversei com a dirigente para que a gente possa trabalhar a educação integral em sexualidade, com a nossa liberdade como educadores nas nossas escolas. Tá bom? E que eventos como ocorreram nos dois casos que eu citei possam não ocorrer. Sempre vai ocorrer, gente, mas que pelo menos, infelizmente, vão ocorrer. Nós temos uma diversidade enorme de pensamentos na sociedade, mas que possam
possamos ter orgulho de falar que os nossos alunos não entraram com falas preconceituosas, não atacaram o direito dos outros e não participaram dessa barbárie que nós estamos vivendo quando você tem uma questão que envolve sexualidade ultimamente. E que não precise vir mais para frente. Deixa eu voltar aqui. Eu não precisa vir uma formação para mostrar que nós não temos a biogênese. Tá? Só para a gente quebrar um pouco o gelo, porque é pesado mesmo a temática. Mas vamos trabalhar, pessoal. Vamos nos fortalecer como grupo para que consigamos conscientizar nossos alunos, conscientizar nossa sociedade, nossos colegas, que esses problemas não ocorram, né, com tanta frequência e possamos ter uma convivência mais pacífica, né, uma convivência seja social, seja pessoal, né, interior, mais tranquila. Muito obrigado a todos pela paciência e até a próxima. Até mais.